E aí, na volta, a gente entrou no carro e ele olhou para mim assim, eu falei, ó, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem a questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, eu ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns, sei lá, uns 10, 15 dias antes. Eu falei, fica quieto, vira essa boca para lá. Falei pra ele, fecha essa boca. Né? Nossa senhora. Peguei e dei um pito nele, que eu vivia fazendo isso mesmo, ninguém falava não para ele, só eu. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Todos os vídeos eu abro aqui, Clayson, e as pessoas não acertam. Muita gente não acerta. É Clayson. Fazer o quê, né? Eu quero colocar uma questão muito importante aqui pra você nesse vídeo. Eu não tenho uma opinião formada sobre essa situação da facada. Não tenho mesmo. Ou da fakeada, como as pessoas falam. A gente já sabe que ele tinha um problema em que ele precisaria ter uma cirurgia, precisaria fazer uma cirurgia. Era uma doença que ele já tinha e que, de certa forma, ia levar ele a fazer uma cirurgia. A gente já sabe disso. A gente sabe que não teve sangue. E uma facada, especialmente naquela região ali, ela iria produzir sangue e não tem essas marcas de sangue. Também existe essa situação, muitas pessoas falam que o local da facada não é o local onde houve a cirurgia, depois a gente sabe que ali sim teve o local onde colocou a bolsa. Enfim, existem muitas questões. O que eu quero dizer para você é que a forma com que nós trabalhamos aqui no canal é não colocar as coisas do ponto de vista sensacionalista. É refletir sobre as informações que nos chegam. Então eu passo a informação para você e faço uma provocação para que você possa refletir. Mas a conclusão deve ser sua. Eu não quero que você... o rapaz falou, então é isso aí mesmo e tal. Não, cara. Essa não é a proposta do canal. Agora, quais são os pontos que nós precisamos colocar aqui, especialmente nessa situação de hoje? Eu sempre acreditei, sempre falei aqui, que aqueles que podem trazer informações sobre o Bolsonaro, informações comprometedoras, são aqueles que, de certa forma, estiveram ao lado do Bolsonaro. Porque uma coisa é a tal narrativa, as informações de alguns veículos ligados a determinadas linhas políticas, partidárias e tudo mais. A gente tem também as informações da imprensa, que essas são muitas delas, sim, confiáveis. Mas aqueles que estiveram ao lado do Bolsonaro e acompanharam uma história pessoal com ele, estes a gente tem que ter muita atenção. Por outro lado, fica aqui o alerta para você, até por uma questão de honestidade no nosso trabalho e, cara, sem paixões, entende? Sem, sabe, porque o que a gente vê aí é muita criancice também. Mas é importante a gente entender. Muitas pessoas podem ter essa presença ao lado do Bolsonaro, sair de lá com algum probleminha, com alguma situação mal resolvida e tentar queimar o Bolsonaro em função disso. Esse caso da Joyce, eu acompanhei, tem uma live, eu vou deixar a live aqui, a live do DCM, e o que eu quero dizer para você? Tudo leva a crer que ela não está mentindo, tá? Não está mentindo. Ela parece ser honesta e verdadeira no que ela falou. Então, por mais que ela tenha tido problemas, ela teve um problema direto com o Eduardo Bolsonaro, as coisas foram bem complicadas e depois os próprios bolsonaristas começaram a atacá-la de forma, em alguns momentos, até covarde. Por mais que tudo isso tenha acontecido, é importante a gente saber separar, né? A gente está vendo as coisas de fora, saber observar isso com olhares menos calorosos, vamos colocar assim, nesses termos. Então, o que eu vou passar hoje para você são informações importantes nesse sentido. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo. O seu like ajuda para que esse vídeo possa ser visto por outros brasileiros. A gente está numa meta aqui, num objetivo de chegar em 2022 entre os principais canais progressistas. Especialmente porque a gente precisa de ter um grupo de canais progressistas aqui no YouTube que levem informações que possam combater esse obscurantismo, para que a gente não chegue em 2022 como aconteceu em 2018. Fomos pegos de surpresa e o resultado é isso, um presidente com um perfil genocida na presidência que só atrapalhou o país. Nosso país está numa situação terrível em todos os aspectos, tanto internamente quanto externamente. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco nesse trabalho. E dê um like no vídeo
para o vídeo ser visto por outras pessoas. Nessa live, ela fez uma live com o DCM. A Joyce, ela coloca algumas questões que eu considero importantes. Uma espectadora que estava acompanhando a live, ela pergunta para a Joyce sobre essa questão da facada. Era um momento em que estávamos no primeiro turno, Bolsonaro ainda candidato à presidência, e a Joyce, ela coloca uma resposta que é realmente emblemática. Eu vou ler aqui para você nas palavras da Joyce. Ela diz o seguinte: eu não tenho informação a respeito, mas alguns fatos me deixaram muito apreensiva depois do que aconteceu. Viajei algumas vezes com o presidente durante a campanha e, em uma delas, pela região de Araçatuba, no interior de São Paulo, eu pedi a ele que usasse colete à prova de balas quando estivesse em meio à multidão. Às vezes estava calor, mas eu fazia ele sair de colete. Na volta, entramos no carro e ele olhou para mim e disse: se eu tomasse uma facada, ganhava a eleição. Aí ele falou assim: se eu tomasse uma facada, ganhava a eleição. Ele usou essa frase uns 10, 15 dias antes. A Joyce, inclusive, fala que ela chegou a sonhar que o Bolsonaro tinha sido baleado. E ela segue dizendo que demonstrou um certo estranhamento com o que aconteceu naquele 6 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora. Segundo a Joyce, palavras dela: no dia da tragédia, algumas coisas me deixaram com estranhamento. Primeiro, o número de policiais ao redor dele estava reduzido pela metade. Naquele dia, a célula de segurança estava incompleta. Algumas pessoas que normalmente estariam com ele naquele momento, como eu mesma, não foram comunicadas daquela agenda. Outra coisa que estranhamos foi ele estar nos ombros de alguém. A Joyce, ela reconhece a existência de diversas teorias sobre esse fato. Ela considera estranho o fato da Polícia Federal, segundo ela, que está debaixo do guarda-chuvas da presidência, mas não deveria, não ter dado resposta à pergunta sobre quem contratou Adélio. E, de fato, essa pergunta ainda está, pelo menos num primeiro momento, sem respostas. E qual é o ponto que a gente considera importante para a gente refletir sobre essa questão? A história do Adélio, ela foi e está sendo utilizada até pelo próprio Bolsonaro. Ele tenta então dizer: olha, foi uma pessoa que era filiada ao PSOL. Ele tenta colocar essa culpa ao PSOL, à esquerda. Ele tenta se colocar como vítima. Essa questão da facada foi explorada à exaustão. Nós tivemos até a produção de camisas, né, camisetas com sangue. Ele estava com uma camisa Meu Partido é o Brasil. Parece realmente que se tudo for mentira, e se você quiser analisar pelo fato de que tudo aquilo é uma encenação, você tem condições de ter aspectos assim bem claros de um teatro. Eu não estou dizendo que há teatro, tá? Eu quero que você tire as conclusões. Eu quero que você chegue ao ponto em que você acha o que você deve achar. Porque, de fato, nós sabemos que as coisas foram, até certo ponto, resolvidas. Existe uma narrativa mentirosa de que o celular do Adélio não foi periciado. E foi. Todos os celulares do Adélio foram periciados. Essa perícia, ela se tornou pública, então tem, inclusive, segundo a própria Polícia Federal, a conclusão sobre isso. E tem a perícia dos celulares. O que não foi periciado são os celulares dos advogados, e que de fato não devem ser periciados mesmo, porque é uma situação diferente. Os advogados, eles não atendem somente o Adélio. E se você coloca isso numa perícia, você abre e expõe outros clientes dos advogados, e também existe uma garantia, essa garantia dos advogados de ter esse sigilo. Então, de fato, os celulares não devem ser periciados. Se você abre um precedente nessa linha, acabou a justiça no Brasil, né? Porque aí qualquer celular, aí acabou. Então realmente não tem que ser periciado mesmo. Mas é mentira quando as pessoas falam que os celulares do Adélio não foram periciados, porque foram.
E, de fato, a conclusão, essa é uma conclusão lógica por parte da Polícia Federal, que não há um mandante. Ele é um lobo solitário. Porém, e aí vem esse outro ponto, nós também sabemos que, em alguns momentos, a Polícia Federal está sob o guarda-chuva da presidência, no caso do Bolsonaro. Então existem essas questões todas para serem levadas em consideração. Existem muitos fatores. O próprio Bolsonaro, ele teve essa rusga com um dos seus principais ministros, né, um super-ministro da Justiça, o Moro, exatamente em função do fato de querer participar diretamente, de querer ter gerência sobre a Polícia Federal, o que não é correto. A Polícia Federal não é uma polícia da presidência. Não é. Então, se por um lado a gente tem a desconfiança por parte dessa ação direta do Bolsonaro na Polícia Federal, por outro lado, nós temos também, e aí vem uma outra questão que deve ser colocada aqui, tudo pode ser realmente verdade e a Polícia Federal chegou à conclusão realmente que não tem nenhum mandante. Agora, a postura do Bolsonaro em colocar a Polícia Federal sob o seu domínio, isso também nos traz uma série de problemas para que a gente possa confiar totalmente em todo esse processo que foi envolvido. Então nós temos pessoas que não foram convidadas, pessoas que participavam normalmente dessas visitas, dessas manifestações do Bolsonaro na sua campanha, que não foram convidadas nesse dia. A própria Joyce mesmo é uma delas, ela mesmo diz, olha, eu não fui convidada, não sei porquê, até hoje eu não sei porquê. A gente tem também essa situação das imagens que foram colocadas, que demonstram também que não havia sangue, que as coisas eram um tanto quanto complicadas nessa história toda. E a gente vê que o que sucedeu depois é que ainda há muitas brechas nessa situação. Brechas, assim, inúmeras. Nós vimos agora, recentemente, essa semana passada, o Carlos Bolsonaro colocando uma foto com o pai dele e esse corte na barriga, né, que foi usado para fazer a cirurgia. Por outro lado, a gente, como já disse aqui, a cirurgia era para ser feita mesmo em decorrência de um problema de saúde do Bolsonaro. Então, tudo isso fica colocado aqui para que você possa tirar as suas próprias conclusões, e fica esse alerta, porque a gente sabe que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que a primeira coisa que ele faz é chutar aqueles próximos a ele que, de certa forma, não são subservientes, que não baixam a cabeça para tudo e que, de certa forma, procuram contestá-lo. Então, todos aqueles que procuram contestar o Bolsonaro em qualquer questão, eles são fritados imediatamente. A gente viu aí essa troca esfuziante de ministros da saúde. Alguns deles não queriam ler a cartilha do Bolsonaro e tiveram que sair de lá, foram mandados embora ou tiveram que sair, como foi o caso do Tais e do Mandetta. Então ele não mede esforços para manter as suas narrativas, mesmo que sejam as mais estúpidas, as mais ridículas. Essa defesa, por exemplo, de cloroquina. Então a gente sabe como que é o comportamento do Bolsonaro. Só que, paralelo a isso, ele vai colecionando desafetos. Essas pessoas que saem, que estiveram lá dentro por algum motivo, elas saem um tanto quanto magoadas, por assim dizer. A gente viu um caso como, por exemplo, do Bebiano, que foi um sujeito que apoiou ferozmente, que ajudou, que formou uma coalizão importante, especialmente para que o Bolsonaro tivesse uma votação, mesmo que pequena, mas ainda uma votação no Nordeste. E, de certa forma, ele foi fritado, foi chutado do governo, depois veio a falecer, mas muitas pessoas veem aquele caso logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro como emblemático, e aquilo foi uma sequência. Bolsonaro passou a ter esse mesmo comportamento depois disso. O que você acha a respeito dessa situação como um todo? O que você pensa a respeito dessa facada? A cada dia que passa, novos elementos surgem. E agora nós temos a própria Joyce Hasselman falando a respeito disso. Estou colocando aqui, como já coloquei desde o começo do vídeo, que existem motivos também para que ela poderia, entre aspas, vamos colocar assim, inventar uma história. Não estou tirando isso aqui do nosso foco aqui. Mas, por outro lado, me parece que ela está falando a verdade, sim. E ela coloca dúvidas sobre essa situação.
Coloque seu comentário aqui. O que você pensa a respeito disso? Não se esqueça do like no vídeo. A gente sempre tem informações importantes para você e a gente tem sempre reflexões que podem levar o nosso país a uma situação melhor para que a gente possa entender o nosso país, especialmente no meio dessa loucura que nós estamos vivendo aqui no bolsonarismo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e esteja conosco. Estamos numa próxima aí, sempre trazendo informações para você. Grande abraço.